Boa noite, igreja linda e abençoada. Seja bem-vindo ao seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Cumprimentar também os nossos visitantes, aos nossos membros que estão nos assistindo pelo YouTube. Que Deus possa abençoá-los de forma poderosa. Para quem não conhece esse menino lindo aqui que está pregando hoje, eu me chamo Lucas Medeiros. Modéstia à parte, né? Né, Bárbara? Saiu. Tá ali, Alda. Amém, queridos? Eu me chamo Lucas Medeiros, estou na responsabilidade hoje de trazer a palavra, de conduzi-los por meio do que Deus tem falado ao meu coração. E eu estava lendo a Bíblia esses tempos atrás e Deus mandou, marca aqui. Quem conhece minha Bíblia sabe que ela é toda marcada. Marca aqui. Eu falei, caramba, doideira, né? Tá bom, show, marquei. E aí coloquei ali mais ou menos o que estava no meu coração. E quando eu recebi essa oportunidade de ministrar a palavra, e quando fui meditar, o Senhor vai lá naquela palavra que o Senhor marcou, meu filho. Que eu vou falar com o meu povo por meio dela. Peço que não gere expectativa na minha pessoa, mas na pessoa do Espírito Santo. Porque se vocês dependerem de mim para serem conduzidos, vocês vão se perder. Mas se vocês dependerem da palavra de Deus, vocês vão trilhar por um caminho muito bacana que vai te conduzir até o céu. Amém? O texto se encontra lá em Tiago, capítulo 3. Já deu sede. Amém? Se nós formos ler esse capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 12, tem um contexto aqui muito pesado, muito forte. Não vou ler tudo, vou ler alguns textos que foram marcados aqui. E o tema aqui diz assim, o domínio sobre a língua. O domínio sobre a língua. Mas antes de falarmos a respeito eu quero dizer o tema da ministração hoje. O poder da palavra. Eu sei que quando eu falo o poder da palavra, você pode estar pensando a respeito da palavra de Deus. É claro, aqui eu vou usar a palavra como base, a Bíblia como base, porque até então se eu não usar a Bíblia como base, isso não é uma ministração. Isso não vai surgir efeito nenhum. Mas quando eu falei aqui o poder da palavra, mas é o poder da palavra que sai de você, que sai de mim. Quando nós declaramos, quando nós abrimos a nossa boca, quando nós usamos o instrumento, que é a nossa língua para falar, para abrir a nossa boca, no nosso trabalho, na nossa igreja, no nosso lar, com os nossos filhos, com as nossas esposas, com o nosso esposo, é a respeito deste poder, do que sai de nós. Amém? E lá em Tiago 3, versículo 2, diz assim, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Versículo 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Versículo 9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Esse capítulo de Tiago, ele é muito profundo, ele é muito, como eu posso usar a expressão, muito pesado, porque nos dias de hoje nós vemos que as pessoas hoje não cuidam do falar. Tem muita gente que fala assim, quando eu vi já falei. Quem nunca pensou assim? Quem nunca falou isso? Quando caiu em si, já tinha falado um monte de coisa desnecessária. E uma coisa é certa, a nossa boca, ela tem um poder. E hoje eu quero decorrer com vocês aqui hoje a respeito dessa ministração, o poder da palavra. Aqui vemos que o apóstolo Tiago, ele tem essa preocupação em escrever essa carta para nós tomarmos cuidado com a nossa língua. Olha só, ele diz aqui, você pega um instrumento, coloca na boca do cavalo e você conduz ele por completo. O que quer dizer com isso? É que conforme nós usamos a nossa boca,
nós estamos sendo instrumentos para o mal. Estamos sendo guiados por um membro tão pequeno, que é a nossa língua, a nossa boca. E hoje nós vamos ficar sabendo um pouco mais a respeito de como procedermos com a nossa língua e como usar ela da melhor forma possível. Sabemos que não podemos anular as palavras que foram ditas. Não tem como você voltar atrás. Não tem como, não existe um meio que você fala bem assim, caramba, Adria, poxa, eu falei isso com você, não era para ter dito isso. Calma aí que eu vou ressignificar isso aqui, vou tirar. O Adrian pode lançar o perdão sobre a minha vida, mas as palavras foram lançadas. Conforme for a atitude dele, eu posso sofrer consequências. Se ele não liberar o perdão sobre a minha vida, ele também vai sofrer consequências. Porque ele vai ficar magoado, vai ficar chateado, e isso pode travar ele no reino espiritual. Se eu não tiver o cuidado de me arrepender do que eu falei, pedir perdão, aquilo também pode me travar no reino espiritual. Eu posso vir colher frutos terríveis de um pronunciamento errado. Porque muitas vezes nós podemos usar a boca para salvar, mas também para condenar. Podemos usar a boca para cantar louvores, mas também podemos usar a nossa boca para cantar músicas mundanas. Podemos usar a nossa boca para dizer, filho, eu te amo. Ou também posso usar a nossa boca para dizer, filho, você não presta, você não vale nada. Ou seja, conforme nós usamos a nossa boca, a nossa língua, nós podemos abençoar ou amaldiçoar. E isso é muito profundo, porque isso tem que nos trazer um nível de consciência, porque conforme nós estamos usando a nossa boca, a nossa língua, nós estamos amaldiçoando os nossos filhos, amaldiçoando uma geração, amaldiçoando a nossa igreja, os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos esposos, as nossas esposas, e iremos colher frutos não muito saborosos. Não tem como nós anularmos o que sai da nossa boca. O apóstolo Paulo nos orienta na sua carta escrita à igreja de Roma, Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, eu cresci em um lugar, a minha irmã que está aqui de testemunha, a Viviane, que nós não tínhamos preocupação com o que nós falávamos. E aquele meio onde nós vivíamos, não era um lar muito confortável, não era um ambiente muito bacana, muito gostoso. Tinha muitas brigas, muitas contendas, porque as pessoas não analisavam, não pensavam no que elas iam falar. E como eu disse, uma palavra dita pode gerar morte. Homens causaram grandes destruições no mundo, porque usaram a sua língua para fazer discursos e impulsionar homens a matarem por causa de um belo discurso. Então nós temos que tomar muito cuidado, e o apóstolo Paulo aqui nos orienta em Romanos, para nós não nos espelharmos com o padrão deste mundo. Porque o padrão do mundo lá fora, eles não se preocupam com o que eles vão dizer. Eles não se preocupam com o que vão falar, se vai magoar o outro. Eles falam à torta e direito. E ele fala, mas renovem a vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pode ser que muitas pessoas não estão experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque a sua mente está corrompida. E logo, se a minha mente está corrompida, o meu falar são palavras corruptas. Se a minha mente são pensamentos torpes, o meu falar vai ser palavras torpes. Se eu não cuidar da minha mente, se eu não renovar a minha mente, o meu entendimento, o meu falar vai ser um falar impuro. Quantas pessoas que você conhece, que de 10 palavras, 11 é palavrão? É porque a mente não é renovada. O pessoal lá no meu serviço fala, Lucas, você é crente mesmo. Eu, por quê, cara? Você não fala um palavrão? Eu falei, graças a Deus. Graças a Deus. Mas por quê? Nós precisamos constantemente renovar a nossa mente. E uma coisa é certa, a nossa mente ela é alimentada. E daquilo que você alimenta, ela joga para fora. Antes das palavras serem ditas, elas precisam ser geradas. As palavras não vêm simplesmente da sua boca.
não sai da ponta da sua língua, simplesmente. Ela não é gerada aqui, ela é gerada em outro lugar. Essas são geradas em nossa mente. Somos orientados a renovar a nossa mente, pois é por causa dela que decidimos tudo ao longo dos nossos dias, tudo ao longo da nossa vida. As palavras, antes delas serem direcionadas, serem ditas, elas são geradas na nossa mente. Sabe? Por exemplo, eu estou aqui pregando para vocês e eu preciso trazer à memória aquilo que eu tenho que falar para vocês. Na incerteza eu venho para o aparelho aqui e vou ler. Mas ela precisa ser gerada aqui. Quando eu vou falar bom dia, por mais que seja automático, mas a minha mente já está projetando eu dar bom dia para a Monique. Boa noite, já está projetando isso. Então nós precisamos entender que antes das palavras serem lançadas, elas são geradas na nossa mente. Por isso a preocupação do apóstolo Paulo, olha, renove a sua mente, transforme a sua mente, porque você transformando a sua mente, as suas ações, o seu falar, o seu enxergar, o seu ouvir vai ser diferente. Porque nós precisamos glorificar o nome de Deus com o nosso falar, com o nosso ver, com os nossos ouvidos. Porque muitas vezes aquilo que não era para nós estarmos vendo, nós estamos atentos olhando, e aquilo pode atrair para nós algo terrível. Pode gerar desejos, pode gerar tantas outras coisas na nossa vida. Aquilo que você ouve pode gerar problemas no futuro. Porque assim como a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, as maldições também vêm pelo ouvir. Tiago 3:9. Com a língua bendizemos ao Senhor, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. A palavra que sai das nossas bocas tem poder de abençoar ou amaldiçoar. Isso é muito profundo, isso é muito sério. Queridos, eu não estou aqui querendo falar de fofoca. Não. Claro, isso é errado. Aqui, acredito que não tem ninguém que faz fofoca. Amém? Mas eu estou falando de palavras que têm o poder de matar e destruir, abençoar e trazer vida. Sabe, quem aqui já ouviu uma palavra que foi motivado? Quem aqui já estava desanimado um dia e alguém chegou e falou assim, não, cara, que vai lá, vai ser assim, vai ser assado, Deus está com você. E ele, tomou uma adrenalina na veia, acordou para a vida e mudou a história. Agora, quantas pessoas estavam abaladas, outras pessoas chegaram com palavras de maldição e desanimou aquela pessoa ainda mais. E aquela pessoa não foi capaz de romper em algo. Estou tendo trabalho para realizar o meu sonho. Claro, cara, o sonho que você tem é muito grande, você não vai conseguir realizar. Aí a pessoa pega aquilo para ela, desiste de sonhar. Porque na mente dela foi gerado o quê? Você é um fracassado. E ela fala, é verdade, eu sou um fracassado. Estou sonhando muito alto. Temos que tomar muito cuidado com o nosso proceder no falar. O conteúdo que sai de você pode te tornar impuro. Sabe disso, queridos? Olha só o que diz lá em Mateus 15:20. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. A Bíblia vai falar que Jesus estava sendo questionado porque ele estava comendo sem lavar as mãos. E ali Jesus vem e questiona ele, olha só, o que amaldiçoa o homem é o que sai do coração, é o que sai da sua boca. Aquilo que sai da sua boca tem um poder de te tornar impuro. E uma coisa é certa, muitas vezes nos preocupamos com o pecado, com a iniquidade, com tantas outras coisas, para não nos colocarmos em condições reprováveis perante ao Senhor, mas esquecemos que por causa da nossa língua, nós possamos estar em uma condição impuro diante de Deus. E Deus, Ele não faz parte com o impuro. Às vezes nós estamos preocupados com o pecado. Vou me preocupar com a masturbação, vou me preocupar com a prostituição, não, tem que evitar isso, tem que evitar aquilo. Mas como você usa a sua boca, a sua língua, te torna impuro diante de Deus. E Deus não tem parte com aquilo que é impuro. Deus, Ele é santo, Ele é perfeito. Amém? Sabemos que a palavra tem poder de mudar cenários, situações, salvar, transformar, motivar e entre outras coisas. Agora aqui partindo para a intenção da mensagem, depois dessa espanada.
eu quero trazer alguns tópicos de como eu posso tornar a minha boca um instrumento abençoador. Como você pode tornar a sua boca um instrumento abençoador, um instrumento de bênção. Como eu posso usar a minha boca para abençoar os adolescentes? Como você pode usar a sua boca para abençoar os seus filhos, a sua esposa, o seu patrão, a sua patroa, a sua empresa, os seus funcionários? Como você pode usar a sua boca para torná-la um instrumento abençoador? O primeiro ponto importante que nós precisamos entender, que é, primeiro passo, uma conversão de mente. Nós precisamos converter a nossa mentalidade. Nós precisamos convertê-la a uma outra rota. Aquilo que parece natural falar lá no mundo, para nós é anormal. As pessoas às vezes nos questionam: nossa, está tudo bem com vocês não reclamam de nada? É porque nós entendemos o poder da palavra. Que se nós abrirmos a nossa boca para murmurar, a murmuração para mim é um freio espiritual. Ela vai te paralisar. Porque quanto mais você murmura, mais você é paralisado. E aí, quando nós temos essa conversão de mente, nós agora vamos nos projetar para de fato usar a nossa boca para algo benéfico. Vivemos em um mundo terrível. Notícias, desastres, contendas, fofocas, isso tudo pode ferir os nossos ouvidos, abalando a nossa mentalidade. Sabe, lembra que quando Jesus estava indo para a casa do Jairo, curar a filha dele? Jairo estava todo contente, né? Pô, Jesus vai curar minha filha. E aí eis que a mulher lá do fluxo de sangue, que estava sangrando há 12 anos, toca na orla da roupa de Jesus, é curada ali, Jesus para um tempo com ela ali, e ali ela se revela. Eu fico imaginando aquela emoção toda ali, aquela mulher emocionada, testemunhando o milagre de Jesus, e Jairo ali ansioso, porque Jesus vai lá para a casa dela, curar a filha dele, e é isso que chega alguém e fala que não perturbe mais o mestre, a sua filha morreu. Sabe, aquela esperança que ele tinha, de que Jesus estaria na sua casa, em bem pouco tempo, curando a sua filha, acabou, foi anulada, aniquilada, porque chegou alguém e trouxe uma mensagem de morte. E aí, quando Jairo escuta aquilo, eu consigo imaginar, não sou pai ainda, apesar de estar cuidando de um monte de filho dos outros aí, que eu amo fazer isso, tenho um prazer, isso alegra muito o meu coração. Amo vocês, adolescentes. Eu fico imaginando o Jairo ali, completamente abalado, triste, decepcionado. Quem sabe em seu coração ele não pensou: culpa dessa mulher, porque se ela não tivesse tocado no mestre, a minha filha teria sido curada. Daria tempo de ele ter chegado, mas ela atrapalhou tudo. Eu fico imaginando ele na sua mente, pensando todos os cenários para questionar e reclamar ou murmurar. E aí nós entendemos o desfecho desta passagem. Jesus vai até a casa dele e cura a sua filha. Ela volta à vida. E assim muitas vezes somos nós, queridos. Ao recebermos uma notícia, aquilo que nós temos ouvido, pode ser que está ferindo os nossos ouvidos e tendo um impacto muito profundo na nossa mente. Eu me lembro uma vez que eu estava em frente ao jornal, né, e eu, nessa época, era cristão, tá, gente? Ainda sou. Mas aí eu estava sentado, aí teve um caso lá de um pai que abusou da filha. Queridos, aquilo me deu uma revolta tão grande. Eu comecei a desejar tanta coisa para aquele cara, que eu falei: rapaz, que se Deus cumprisse uma coisa em minha vida, eu estava no sal. Eu comecei: nossa, esse cara, isso, tem que pegar ele, fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Daqui a pouco, o Espírito Santo: ops, acorda, rapaz, você está onde? Para onde você está conduzindo a sua mente? E ali eu tive um entendimento muito profundo. Foi o dia em que eu entendi que eu consigo ver o amor de Deus na maldade do homem. Por que, Lucas, você consegue ver o amor de Deus na maldade do homem? Porque ele mesmo sendo mau, no exercício do seu livre-arbítrio, Deus ainda ama aquele sujeito. Aquele sujeito, se ele decidir entregar a sua vida para Jesus, se arrepender, Deus vai recebê-lo de braços abertos. Eu falei: uau, que isso?
Mas muitas vezes nós sentamos à frente de uma televisão e começamos a ouvir notícias. Aí começamos a ouvir fofoca, começamos a ouvir isso, rumores de guerra, aquilo, isso, economia, eleição. Quantas pessoas aí perderam a cabeça no período da eleição? Você ia conversar, dava agonia, né? Era só política. Eu mesmo. Teve um certo momento que eu falei, não, preciso parar de falar de política. Estou enchendo muito meu coração com política. Quando foi para o segundo turno, eu falei, está na mão de Deus, Deus sabe o que faz. Porque senão nós vamos nos enchendo dessas coisas, e daqui a pouco a nossa boca está simplesmente jogando para fora aquilo que está acumulado na nossa mente. Mateus 12, 34. Olha o que diz Jesus. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o seu coração. A nossa boca vai falar do que está cheio. Queridos, será que em meia hora de conversa com alguém, você consegue edificar a vida dessa pessoa? Sabe? Será que se alguém sentar para pedir conselho para você, você vai ser capaz de suprir a necessidade dessa pessoa? Para que aquela pessoa possa sair dali motivada, entendendo que ela pode alcançar os seus objetivos, entendendo que ela precisa de Jesus, de Cristo. Será que por meio da minha palavra, da minha boca, da minha língua, eu sou capaz de motivar homens, motivar adolescentes, motivar vidas, restaurar, sabe? Por meio da palavra? Isso tem que ser um questionamento. E quando nós alimentamos a nossa mente com a palavra de Deus, a nossa boca vai falar o tempo todo de palavra de Deus. Sabe, os adolescentes estão vivendo um período muito bacana. Eles estão comendo a Bíblia, estão lendo muito. E aí, é muita pergunta, queridos. É muita pergunta. Umas perguntas mais cabulosas que as outras, às vezes. Você fala, rapaz, de onde surgiu essa pergunta? Mas, queridos, isso é porque eles estão se alimentando da palavra. Lucas, isso aqui assim, assim, assado. Aí, do nada, você recebe uma figurinha no WhatsApp. Ó, Lucas, postar isso aqui assim, o que isso quer dizer? Ou seja, elas enchem a mente do evangelho, do conhecimento, da palavra, e automaticamente elas querem externar isso. Todos nós somos assim. Se eu gosto muito de futebol, a minha fala vai ser sempre de futebol. Vai conversar com alguém que gosta de basquete e você gosta de futebol. Não vai dar assunto. Vai ficar chata aquela conversa. Agora senta dois boleiros, Adrien e Marlin. É futebol o dia todo. Não estou dizendo que eles não lêem a Bíblia, tá, querido? Mas por quê? Porque eles gostam de futebol. Rominho aqui, nós lá no futebol, né? A gente acaba o treino, a gente fica lá até 1 hora, às vezes, conversando de futebol. Por quê? Porque você vai falar daquilo que o seu coração está cheio. Nós vamos ali para o futebol, nós desenvolvemos um treino, focamos no futebol, e depois daquilo nós conversamos a respeito de futebol. Agora, nós conseguimos fazer uma autoanálise do que tem saído das nossas bocas. O que mais eu tenho falado? O que tem saído da minha boca? Nós somos capazes de fazer uma autoanálise. Poxa, não, isso tem saído da minha boca constantemente. Isso tem saído da minha boca constantemente. Nós tornamos pessoas insuportáveis. Nós podemos nos tornar pessoas insuportáveis se nós não cuidarmos da nossa mente. Sabia? Quem aqui nunca conversou com uma pessoa que só murmura? Que só reclama, só palavra negativa. O tempo todo só reclamando. Se ele dá uma topada na quina, reclama da quina, reclama do dedo. Se ele vai ali, acabou o pão, ele reclama que acabou o pão. Queridos, eu conheço uma pessoa assim, cara, e as pessoas falam, rapaz, não sei como é que você aguenta. É porque eu entendo que aquela vida, um dia, ela vai usar a sua boca para abençoar outras pessoas. E aí, queridos, o nosso falar deve ser puro e santo. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor,
pense nessas coisas. Queridos, foque a sua mente em coisas boas, em coisas que vai te trazer paz, em coisas que vai te levar a um estado saudável. Sabe? Igual, por exemplo, limpar a casa. Limpar a casa não é bacana, queridos. Tem que dar faxina, é? Mas quando você coloca um louvor às mulheres aí, não é diferente? Vai até cantando. É diferente, muda. Por quê? Porque ali você começa a cantar o louvor, declarar. E vai mudando tudo, muda o ambiente, muda tudo. Paulo e Silas estavam presos na prisão, sofrendo lá, agonizando. Cantaram os louvores, declararam louvores a Deus, foram libertos da prisão. Quem sabe você cantando dentro de casa, varrendo lá, seu marido não venha te ajudar a lavar uma vasilha. Né? Não sei, pode ser que Deus tenha misericórdia da sua vida. Vamos ajudar as mulheres aí, maridos. Amém, queridos? E esse foi o primeiro tópico, a conversão da nossa mente. Quando convertemos a nossa mente, automaticamente nós também vamos converter o nosso falar para coisas boas. Segundo ponto aqui que eu coloquei aqui, saber usá-la no momento certo. Esse aqui é um ponto chave, né? Porque tem gente que é afobado. Aquilo que era para falar amanhã ele já está contando ontem. Não, tem uma coisa para falar para fulano. Nossa, que não sei o que. Calma, amadurece a ideia, pensa direitinho, põe diante de Deus, conversa com o Senhor. Sabe, queridos, uma vez eu tive um sonho de um amigo meu que eu sabia que ele ia para uma festa e eu tive um sonho que ele estava tomando um tiro nessa festa. E eu sabia que ele ia para a festa. Aí no outro dia eu vi ele e falei assim: meu querido, aqui, eu sei que você vai para a festa. Eu sei muito bem disso, que você já comprou o ingresso. Mas eu tive um sonho com você. Eu sonhei que você estava na festa e tomou um tiro. E morreu. A festa era no mesmo dia que eu contei. Aí beleza. Ele olhou para mim e falou bem assim: Lucas, eu não vou pagar para ver não, cara. Eu não vou nessa festa não. Eu falei: não, beleza, só estou te contando, cara, porque é melhor eu estar lá diante do seu caixão amanhã, chorando, mas tendo a certeza que eu te alertei, do que estar no seu caixão, falando: poxa, culpa minha, não alertei ele. Ele: não, mas pode ficar tranquilo, isso não vai acontecer. Foi vender o ingresso e pulou fora da festa. Aí agora imagina, eu acredito num Deus que Ele faz coisas extraordinárias, mas também faz coisas pequenas. Ele usa, uau, mas Ele também usa coisas pequenas. Eu acredito que aquele foi um meio de Deus o livrá-lo daquela situação, mas de uma forma muito sutil, foi muito rápida. Eu não precisei convencê-lo. Só que eu falei assim: poxa, eu tenho que contar logo, porque a festa era no sábado, esse dia, foi no sábado, preciso contar logo, porque senão depois eu... E queridos, e graças a Deus ele não foi. E eu acredito nesse milagre de Cristo, nesse milagre de Deus, que Deus o livrou da morte. E depois de um tempo ele se reconciliou com Jesus, está na igreja, hoje está firme, graças a Deus. Então, queridos, eu falei: cara, eu tenho que falar. É você saber o momento certo de falar as coisas. O problema é que muitas vezes Deus nos dá algo e temos que esperar o momento certo e nós tropeçamos e falamos de forma desordenada. E aí aquela pessoa não está pronta, não está vivendo um momento propício para ouvir aquilo e ela acaba sofrendo. Nós temos que tomar esse cuidado. Existe um momento de falar e o de calar-se. Isso é nível de maturidade. Sabe, queridos, é entender: não, eu preciso falar isso agora. Em uma reunião com o seu patrão, você tem que saber ouvir para depois falar. Porque dependendo do que você falar, você coloca o seu cargo em risco. Você vai ser mal visto. Mas muitas vezes com os nossos amigos, com as pessoas do nosso dia a dia, a gente não tem essa preocupação. Ainda mais se você se achar um pouco melhor que aquela pessoa, ou você julgar que o seu cargo é maior que o dela. Quantas vezes eu vejo atos de arrogância no meu trabalho? Eu falo: caramba, só porque ele julga que ele está um cargo maior que ele. Coitado. Mas o problema é que aquilo que eu lanço sobre a vida do Jean, pode ser quem colha sou eu mesmo. Às vezes Jean vai prosperar, vai crescer,
vai viver os seus sonhos, os seus planos, e eu estou aqui, colhendo o fruto da minha língua, porque eu não soube usar o meu falar, não soube proceder. Salmos 37:30. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. O conhecimento da palavra te torna conhecedor da justiça. Porém, se não houver uma prática, é tolo tal conhecimento. Ao ler a Bíblia, você vai ser um conhecedor da justiça de Deus. Mas não significa que você agora está praticando a justiça de Deus. Porque só conhecer isso aqui não adianta de nada. Eu sei que aqui existem palavras direcionadas para a sua vida, palavras de bênção, palavras de paz. Agora, o que adianta eu vir aqui proferir palavras de maldição? Tolo serei eu, por portar tal conhecimento e não sabê-lo usar. E nós temos um manual de conhecimento de justiça, de bênçãos, de prosperidade, mas muitas vezes não sabemos usá-lo no nosso dia a dia. Uma vez o Eli disse: Lucas, quando você for para o seu serviço, não fala que você vai ter um dia de guerra, porque senão o seu dia vai ser uma guerra. Eu falei: caraca, Eli, verdade. Verdade, profetiza que o seu dia será uma benção, que vai dar tudo certo. Faz sentido, porque assim como eu declaro, vai acontecer. Provérbios 15:28. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorram o mal. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Sabe, queridos, nós precisamos entender que a nossa boca não é mais uma boca ímpia, mas sim uma boca de um servo e de uma serva de Deus. E aonde eu for, as pessoas precisam me conhecer pelo meu andar, pelo meu falar, por todas as minhas ações. Sabe? Cristão que fala palavrão. Ele não é cristão, ele é um cristão, mas que precisa o quê? Renovar a sua mente. Tratar a sua língua, tratar o seu coração, tomar cuidado. Poxa, eu falei um palavrão, poxa, Deus, perdoa, me dá discernimento para evitar falar esses palavrões, ó Deus. Vamos tentar buscar essa renovação, para que o nosso falar venha a ser um falar, onde as pessoas vão testemunhar o poder de Deus. E outro ponto aqui que eu coloquei, saber onde usá-las. Nós precisamos saber onde nós devemos usar a nossa língua, a nossa boca. Precisamos saber aonde nós vamos proferir palavras. E o primeiro tópico aqui é usá-las em nós mesmos. Sabe, queridos, muitas vezes nós temos a condição, o dom, o talento de falar coisas para o próximo, mas para nós mesmos, nós não conseguimos. Muitas vezes falam: não, você pode, você consegue, porque o Senhor te fortalece. Aí na sua primeira dificuldade você cai de cama. Pai, cadê aquela pessoa que profere palavras positivas, de bênção, que não consegue proferir para si mesmo? Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, queridos, quem nunca falou isso para alguém? Mas sabe, eu me lembro que quando eu vivi meu primeiro amor, eu tinha mania de ir para diante do meu espelho. Fechava a porta do meu quarto, começava: você vai ser isso, você vai ser aquilo. Mó doido, né? Mudei não, tá, queridos? Continuo doido. Começava a declarar palavras para mim mesmo. Quando me revelaram para mim o meu chamado, aí que eu fiquei mais louco ainda. Eu me lembro certa vez, já contei isso algumas vezes, que eu vesti o meu terno. Quando eu soube que Deus me separou para ser pastor, eu falei: não, beleza, preciso agora me importar com tal. Aí um dia eu falei, estava fraco a respeito do meu chamado, não estava entendendo, não estava compreendendo. Eu olhava para dentro da igreja, não conseguia me ver pregando dentro da igreja. E aí eu falei: não, Deus, espera aí, se o Senhor me chamou para ser pastor, nós vamos conversar agora. Fui lá, peguei o meu terno, vesti o meu terno, orei, me consagrei, ouvi louvores, coloquei o espelho diante de mim e comecei a declarar: você vai ser um pastor.
Você vai ser uma bênção, você vai pregar o Evangelho, você vai crescer, você vai prosperar, a palavra de Deus vai estar no seu coração, vai criar raízes. E comecei ali a declarar palavras para mim. É engraçado dizer isso, mas muitas vezes o fato de não cometermos loucuras, nós não vivemos essas loucuras. Porque qualquer um que me conhece sabe que o fato de eu estar aqui hoje seria loucura. De estar pregando o Evangelho seria loucura. Porque não tinha expectativas na minha vida. Mas quando eu entendi, eu falei, não, eu preciso declarar sobre a minha vida que eu serei isso. E ali eu declarei, queridos, e eu estou vivendo muitas coisas daquilo que eu declarei. E você, o que você vai viver a partir de hoje, se você parar de declarar na sua vida? Se hoje você não conseguir mais falar, você vai conseguir viver algumas coisas ainda que você declarou ontem? No passado? Porque nós precisamos entender uma coisa, não significa que eu declaro hoje e eu vou viver amanhã. Pode ser que tenha um espaço de tempo muito grande. E você, queridos, precisa entender que é necessário você confiar em você mesmo. Muitas vezes nós esperamos pessoas virem até nós e declarar: você é uma bênção, você é isso, você vai ser aquilo. Mas nós somos incapazes de olhar para nós e declararmos as bênçãos de Deus, que é para mim e para você. Onde nós devemos usá-las também? Em nossas famílias. Devemos usar a nossa boca em nossas famílias, as nossas línguas. Em que sentido? Com os nossos cônjuges. Olha só o que diz em Provérbios 24:3. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Quantos lares foram destruídos? Porque a língua tomou conta do relacionamento. Porque não tomaram cuidado com a língua, não vigiaram. Você é um inútil, você não presta para nada, você é isso, aí o marido, você é aquilo. Só declarações negativas. E aquele lá foi virando um inferno. Até o quê? Acontecer a separação. Olhe para sua esposa e declare sobre ela bênçãos. Olhe para o seu marido e declare sobre ela, para o seu esposo, bênçãos. Fala, meu amor, você é lindo. Minha esposa, você é linda, maravilhosa. Você é isso, você é aquilo. Mas o problema é que não acontece isso na maioria das vezes. Se vocês forem fazer uma pesquisa, o nível de divórcio está muito alto na nossa sociedade. Uma das causas é a falta de diálogo, palavras de afirmações. Com os nossos filhos, quem é pai aqui, levanta a mão. Qual foi a última vez que você abençoou o seu filho? Não precisa levantar a mão, nem falar. Precisamos declarar sobre a vida dos nossos filhos palavras de bênção. Eu e minha esposa, nós atendemos alguns adolescentes ao longo desses anos, e percebemos algo muito terrível. Palavras negativas, lançadas que machucam, que paralisam, que fazem eles sangrarem. Queridos, olhe para o seu filho e declare que ele vai ser um vencedor. Olhe para o seu filho e fale, meu filho, você vai ser melhor do que seu pai. Meu filho, minha filha, você vai ser uma bênção. Aonde você for, as pessoas vão te conhecer como um servo, uma serva do Senhor. As pessoas vão olhar para você e vão querer estar com você, porque você é uma boa referência. E aqui, fique tranquilo, não passou hoje, não passou no IFES, tenta de novo, mas fique tranquilo, isso não vai te paralisar, porque o que Deus tem para você é muito maior do que você pensa. Mas o problema é que no primeiro fracasso dos nossos filhos, nós os massacramos. Incompetente, não faz nada. Sabe, queridos, eu era muito obediente. Sou, na verdade, né? Minha mãe falava para mim assim, vai lavar os pratos. Eu lavava só os pratos. Só que naquele tempo, era diferente, né, pastor? Você aprontava, você tomava, né? Mas, queridos, quantas vezes nós olhamos para o erro dos nossos filhos e aí nos subimos no trono de autoridade paterna ou materna e condenamos, massacramos os nossos filhos. E aí, queridos, os filhos de hoje não são como os de antigamente. Os de hoje se fecham nos seus quartos, fazem cartas de suicídio, pegam estilete, se cortam. Quantos adolescentes você vê num calor, 40 graus, andando com blusa aqui? Porque tentam se matar,
Mas por quê? Porque os pais, que deveriam ser uma fonte de vida, de renovo, de impulsionamento para os filhos, não conseguem usar a língua para isso. Não conseguem. Não conseguem, queridos. Use o seu filho como um instrumento para você um dia ver e falar: uau, o meu filho é uma benção. Pegue o seu filho para ele se tornar uma referência para a sociedade, para Deus usar ele com autoridade e poder para propagar a palavra de Deus. Eu vejo no meio dos adolescentes pregadores, pastores, levitas, mas que necessitam da afirmação dos pais. Você já se preocupou com o chamado dos seus filhos? O que o seu filho vai ser? Vocês já pararam para pensar nisso, queridos? E que vocês precisam motivá-los a viver isso? Meu filho, o que você quer ser da vida? Quero ser um policial. Você vai ser o policial mais justo dessa terra. Vocês estão conseguindo entender? Amém? E lá em Malaquias 4:6, ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Olha só isso aqui em Malaquias. Falando para que haja uma conversão do coração aos coração dos filhos, ao coração dos pais. Sabe por quê, queridos? Porque existe muitas famílias, relacionamentos de pai e filho que são destruídos por causa de palavras que não foram bem usadas, que não souberam tomar cuidado com a palavra. Precisamos usar em nossos trabalhos, em nossa escola, sermos uma referência, com os nossos amigos, motivar os nossos amigos. Em João 15:13 diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Aqui o texto fala que a maior prova para com o seu amigo é dar a vida. Mas enquanto esse dia não chegar, declara sobre a vida dele que ele é uma bênção, que ele vai viver os planos de Deus, que a família dele vai crescer, vai romper, vai prosperar, vai viver sonhos e planos. Sabe, queridos, já estou caminhando para o fim. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia lá em Ezequiel 37. Eu falei a respeito do poder da palavra. Ao decorrer da mensagem, como podemos tornar a nossa boca, a nossa língua como um instrumento abençoador. E o primeiro era que era necessário uma conversão de mente, e o segundo é saber usar no momento certo. E o terceiro é saber onde usá-las. Ao nos calarmos, estabelecemos a falência. Quando fechamos a nossa boca no nosso lar, nós estamos declarando a falência da nossa família. Quando fechamos a nossa boca no nosso trabalho, nós possamos estar declarando a falência da nossa empresa, ou até mesmo a falência da sua carreira profissional. Queridos, precisamos em todo o tempo, aonde formos, declararmos que nós não somos deste mundo, que nós seremos uma referência, que nós iremos mudar gerações, que nós iremos mudar ambientes, que aquele trabalho onde as pessoas não valorizam aquilo, você com a sua sabedoria vai fazer com que aquele cara que está sobrevivendo com aquele salário, com aquela empresa, venha valorizar aquela empresa. O problema é que muitas vezes preferimos nos calar, e ao nos calarmos, podemos estar estabelecendo falência. Eu não sei como está a sua casa, como está a sua vida. Eu não sei se a sua casa hoje está falida, porque você não declara mais sobre o seu lar as bênçãos de Deus. Eu não sei como está o seu relacionamento com seus filhos, se já está falido ou não. Mas eu quero dizer algo para vocês. Você consegue falar? A sua boca ainda emite sons? Então ainda dá tempo. A partir de hoje, com o declarar da sua vida, da sua fé, do que há dentro de você, mudar os seus ambientes. Vale dos ossos secos. Ezequiel 37. A Bíblia vai falar que Ezequiel foi conduzido pelo Espírito Santo até o vale de ossos secos. Naquele vale de ossos secos, todos os ossos não tinha nenhum resquício de pele, de músculo, de tendão, nada. Estavam completamente secos, completamente sem vida.
totalmente sem vida. Hoje existe algo na sua vida que está sem vida? O seu chamado, o seu propósito, o seu ministério, a sua fé, a sua família, o seu filho? Será que aquele rapaz que está no mundo das drogas, para você, já não tem mais solução? Existe algo em sua vida que está completamente falido, sem vida? Versículo 3. Quando Ezequiel chega lá e olha para aqueles ossos e Deus questiona ele: será que isso pode voltar à vida? E olha o que diz o versículo 3. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Você crê que aquilo que está falido na sua vida pode voltar à vida? Ainda há um pouco de esperança? Versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram. Os ossos, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. Quando você começar a declarar sobre aquilo que está falido na sua vida: ei, o meu Deus, que é poderoso para fazer ossos secos voltar à vida, pode mudar tudo. E continua dizendo o texto: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Sabe o que eu quero dizer com isso, queridos? Eu estava preparando a mensagem, eu não conseguia fechar a mensagem, e Deus me levou até essa parte. Exército forte é porque o propósito que está falido na sua vida vai levantar homens que vai fazer a diferença. Aquilo que está falido na sua vida, quando voltar a viver de novo, você vai ver coisas grandes. Sabe por quê, queridos? O nosso poder, o poder da nossa boca, que vai sair da minha língua, da sua língua, não vem simplesmente de mim, mas vai vir de Deus, vai encher o meu ser, o meu coração, a minha mente. E quando eu abrir a boca para declarar sobre a vida dos adolescentes: você será uma bênção, vai ser uma bênção. A palavra de Deus vai encher a minha mente. Quando eu dizer: ei, vai mudar, vai mudar. Não existe morte para quem tem fé. Não existe doença para quem tem fé. Não existe situação complicada para quem tem Deus e para quem tem uma mentalidade renovada na palavra.